Você está ouvindo Rádio Estúdio Online.net. Esse programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Agora, na sua rádio, mais uma programação ao vivo para você. Bom dia, bom dia! Começando mais uma super programação que é líder de audiência no Brasil, no Rio de Janeiro e fora do país. É o programa Manhã Comunidade com o seu e o nosso amigo Jorge Gonzaga, o Azulão. Um programa de interatividade, dicas de saúde que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã. E está no ar a partir de agora. Bom dia, vai que é tua, Azulão! Rádio Estúdio Online.net. Manhã Comunidade. Manhã Comunidade. É isso aí, população amiga, população querida de todo o estado do Rio de Janeiro, população amiga da nossa Baixada Fluminense, né? Baixada Fluminense que amanheceu fria pra caramba. Gelson Viana, não é brincadeira não, tem lugares aí que chegou a 3 graus, né? 3 graus de temperatura, né? Alguns lugares 6, outros lugares 10, mas o negócio é o seguinte, tá frio pra caramba, né? O carioca sente muito, né? O carioca tá acostumado com aquele calorzão, mas vida que segue, estamos aqui. Nosso objetivo é aquele de sempre, né, pessoal? É passar informações do seu interesse, porque a gente tem certeza que um povo bem informado dificilmente vai ser enganado. Eu gostaria de já começar aqui agradecendo, né, a multidão de ouvintes que nos acompanham de todas as partes. Cada dia cresce a nossa legião de amigos, né? Isso é pessoal do 2º distrito de Duque de Caxias, né? Campos Elíseos, Jardim Primavera, Saracuruna, Nova Iguaçu, São João de Meriti, né? Aonde a rádio não alcança pelo rádio comum, né? A gente tá entrando pela web, né? Saudando os nossos amigos que nos acompanham de todas as partes. No interior do estado do Rio de Janeiro, região de Talcara, Cambuci, Peribé, Macaé, Carapebus, enfim, Petrópolis, Teresópolis, todos os nossos ouvintes aí que estão sintonizados na nossa programação. E lembrando que o nosso site é radioestudioonline.net, radioestudioonline.net, e assim você poderá nos acompanhar. Essa semana nós tivemos muitos aniversariantes, em especial o Crelson Batista. Crelson Batista, morador de Jardim Primavera, completou aniversário essa semana. Temos também hoje a nossa amiga Selma Quitanilha, a Gráucia Rocha, a Carminha da Silva, Jocelino Tomás da Silva, que estão completando aniversário hoje. Amanhã o Ricardo Almeida, a Minete Alves. Para quem não sabe, a Minete Alves é filha do saudoso pastor Paulo Alves, né? Ali de Jardim Primavera. A Celeste Guimarães, Paulo Richa, a Bianca Silva, que estarão completando aniversário na próxima segunda-feira. Então, gostaria desde já agradecer a essa audiência e também parabenizar esses ouvintes, né? Saudando também os amigos do comércio, a multidão de ouvintes aí estão somando força com a nossa programação, a Autoescola Império, né? Rede Bifão, que está chegando também para somar força conosco, todos os nossos amigos comerciantes, comerciários, você que trabalha na área de segurança, na área de saúde, na área de educação. Falando em segurança, pessoal, a gente tem falado aqui sobre a nossa preocupação com a questão das festas juninas. A gente vem solicitando o apoio das comunidades, porque é grande o risco de incêndio por conta dos balões. A gente tem tido reclamações aqui dos petroleiros sobre o estado de conservação das instalações da Reduc. Os trabalhadores têm feito a sua parte, mas
Volta e meia está surgindo denúncia de vazamento de nafta, estado de corrosão de alguns tanques, e tem nos causado preocupação. Então a gente quer pedir aqui a você que tem o hábito de soltar balão, pessoal, não solte o balão, tá? Evite uma tragédia, porque, como eu tenho dito aqui, não vou cansar de falar isso. Eu fui testemunho ocular daquele incêndio de 72 e o negócio é feio, pessoal. O incêndio é feio. Então vamos evitar soltar balões, tá? Por você, pela sua família, pelos seus amigos, tá ok? Vamos evitar, né? Além do mais, é crime, né? É crime. Soltar balão, transportar é crime, tá ok? Então vamos ter essa cautela e vamos em frente, né? Vamos em frente, buscando sempre o melhor para a nossa comunidade. Gostaria de saudar o nosso amigo também, que está conosco, nosso amigo Marcelo Silva, que daqui a pouquinho estará conversando com você sobre transporte ferroviário, né? Ele é um profundo conhecedor do tema. Marcelo Silva, que além de pesquisar sobre a história, é um estudioso do tema, um amante do transporte ferroviário, porque a gente tem certeza que o trem é o melhor transporte, né? Não polui, né? E é um transporte legal. Então o Marcelo Silva daqui a pouquinho estará conversando com os nossos ouvintes sobre este tema, transporte ferroviário. Então fique ligado, daqui a pouquinho nós também estaremos apresentando aqui, reapresentando, né, aquela música em homenagem à África. Eu estava conversando com o Gelson Viana. A África é um continente tão sofrido, né? Tem partes ali que é terrível, Gelson, tá? É a fome, é guerras, né? É guerras até religiosas, às vezes, políticas, e com isso as pessoas são obrigadas a fugir do seu país, são obrigadas a fugir das suas residências por conta da violência. E eu estava falando com o Gelson Viana, apesar da dificuldade aqui do Brasil, apesar da dificuldade do Rio de Janeiro, aqui para muitos que estão ali, é um céu para eles, né? Apesar da violência que reina em várias partes do Rio de Janeiro, em relação à situação ali em alguns países da África, é um céu. Então, daqui a pouquinho nós estaremos reapresentando, né? Uma música do álbum da nossa amiga Micaela Cianciolo. Semana passada eu me enrolei com esse nome, Cianciolo. E a família Cianciolo está ali nos acompanhando, diretamente de Berlim, na Alemanha. Saudando aí toda essa família, desejando que Deus possa abençoar a vida de todos. Parabéns, Micaela, parabéns pelo belo trabalho, ok? Eu acho que você lembrou bem, né? A África é um país que é um continente, né, que merece todo o nosso respeito. A gente sabe que nem toda a África está nessa situação, mas tem locais na África que é terrível, tá terrível a situação, né? Mas daqui a pouquinho nós estaremos soltando aí essa música. Aliás, vamos inclusive homenageando, né? Homenageando o povo africano que tem chegado ao Brasil, né? São muitos imigrantes de várias regiões da África, estão vindo para o Brasil, e aqui ele é acolhido com todo carinho, né? Com todo amor, todo respeito. E estão aí somando força, trabalhando, né, nos nossos comércios, trabalhando nas nossas indústrias, saudando a todos esses imigrantes que estão aqui no nosso país. Vamos ouvir essa música, em homenagem à África, cantada pela nossa amiga Micaela Cianciolo, que está ali em Berlim, na Alemanha. Manhã Comunidade. Essa é a sua rádio, Estúdio FM.
Manhã Comunidade. Você está ouvindo Manhã Comunidade. Apresentação: Jorge Gonzaga, o Azulão. É isso aí, ouvintes, estamos de volta, programa Manhã Comunidade, na apresentação do seu amigo Jorge Gonzaga Azulão e o seu amigo Gelson Viana na técnica de som. Saudando os nossos amigos que estão aí nos acompanhando de todas as partes, do Brasil, fora do Brasil, Baixada Fluminense, enfim, todas as partes. O nosso amigo Jefferson Ribeiro, a dona Patrícia Valéria, Kenny de Oliveira, Fernanda Sodré, e lá na região norte do estado do Rio de Janeiro, o nosso amigo Luciano dos Anjos. E ontem à noite ele entrou em contato conosco, disse que estará aqui no Rio com a mãe dele, dona Margarida Pereira dos Anjos, que estará completando aniversário na segunda-feira. E como presente ele vai levar a mãe, né, para conhecer o pavilhão de São Cristóvão, a feira nordestina ali no pavilhão de São Cristóvão. Um abraço para toda a família dos Anjos aí na região de Macaé, Carapebus, toda essa região, tá ok? Amigos, nós estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Silva, que é um amante, né, um apaixonado pelo transporte ferroviário. Marcelo Silva, bom dia! Bom dia, Zolão. É uma satisfação pelo convite que você me deu, né, de estar aqui conosco, com os ouvintes da Rádio Estúdio FM, online também, e pelo amigo Gelson Viana. Estaremos aqui agora comentando alguns assuntos, né, sobre a história ferroviária e assuntos de possível futuro, né, de novas integrações. Isso. Marcelo, eu faço parte do movimento Projeto Central. Esse movimento ele é pela revitalização do transporte ferroviário do estado do Rio de Janeiro. Mas, Marcelo, tem muito ouvinte nosso que não conhece a história da ferrovia, como começou a ferrovia. Marcelo, como você é um cara que pesquisa pra caramba a respeito do tema, Marcelo, como começou o transporte ferroviário no nosso Brasil? A Estrada de Ferro Mauá, como é conhecida hoje, é oficialmente denominada Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis. Foi a primeira ferrovia a ser estabelecida no Brasil. Foi inaugurada em 30 de abril de 1854. Em seu trecho inicial, ligando o Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro, no trecho inicial de 14,5 km. Mais tarde, foi prolongada chegando a 15,19 km. Foi construída pelo empreendedor brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, né? E o trecho ferroviário em seguida seguia para a estação de Guia de Pacobaíba, antiga estação Mauá. A estação recebeu esse nome após ser arrendada pela Estrada de Ferro Príncipe Grão-Pará, atualmente o município de Magé.
até Fragoso, a localidade de Iomirim, também conhecida como Raiz da Serra. A extensão até a Raiz da Serra, Vila Iomirim, se deu em 1856, onde se iniciaria a subida por Cremalheira para Petrópolis e Areal. Somente 30 anos mais tarde, em 1962, o tráfego entre Pacobaíba e Piabetá foi suprimido. Em 1964, foi a vez do trecho de Vila Iomirim a Três Rios a ser desativado. Entretanto, ainda resta um pequeno trecho da primeira ferrovia do Brasil com tráfego de trens. É o trem do subúrbio operado hoje pela Supervia, em uma linha extensão que termina em Saracuruna. É isso aí, um pouquinho da história da nossa ferrovia, saudando aqui os trabalhadores ferroviários, né? Porque naquele tempo era tudo feito na mão, né? Era tudo feito na mão, troca de dormente, nivelamento de linha, era tudo feito na mão, né? Então o pessoal ralava pra caramba, né? Ralava muito. E hoje, graças à tecnologia, tem muitos maquinários, tem niveladora, né? Muita coisa mudou. Mas, Marcelo, a gente hoje fica triste, porque, como você disse aí, né? Vários trechos da ferrovia foram desativados por conta da expansão do transporte rodoviário. Se privilegiou muito o transporte rodoviário e deixaram de lado o transporte ferroviário, que era um transporte que no mundo todo é preservado, onde grande quantidade de carga é transportado. É um transporte que não é tão poluente, tá? E o custo é bem menor do que o transporte rodoviário. Infelizmente, né? A gente tem visto aí grandes investimentos, mas tudo para transporte rodoviário. É tal do BRT, rodovias, tá? Quer dizer, são coisas que vai de contra, né? Vai contra a realidade, né? A vontade do povo, inclusive. Mas, Marcelo, a rede ferroviária federal, fala um pouquinho sobre a rede ferroviária. Ela existe ainda no Brasil? Atualmente existe somente o inventariado da Rede Ferroviária Federal, que continua ali na Central do Brasil. Um exemplo disso foi a instalação do trem turístico Miguel Pereira, que foi feito através de inventariado, associações e prefeitura local, né? Eu vou falar um pouquinho da rede ferroviária, lembrando que nós tínhamos nessa época a maior integração brasileira com trens. O que se diz atualmente hoje não chega nem a um terço do que era antigamente. Eu vou citar exemplos, mas vou dizer um pouquinho aqui a história da Rede Ferroviária Federal. Foi uma empresa estatal brasileira de transporte ferroviário, que cobria boa parte do território brasileiro e tinha sua sede, e tem, na cidade do Rio de Janeiro. Criada em 1957, mediante autorização de lei de número 3.115, de 16 de março de 1957, e dissolvida de acordo com o estabelecimento do decreto, autorização de lei 3.277, de 7 de setembro de 1999. Há um detalhe, foram feitos vários decretos até acabar com a rede ferroviária, alterada pelo decreto número 4.109, de 30 de janeiro de 2002, mais um decreto 4.839, de 12 de setembro de 2003, mais um decreto número 5.103, de 11 de junho de 2004. A Rede Ferroviária Federal reunia 18 ferrovias regionais e tinha como intuito promover e gerir desenvolvimento no setor de transporte ferroviário. Seus serviços estenderam-se por 40 anos antes da sua desestatização, promovida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, operando em 4 das 5 regiões brasileiras, em 19 unidades da federação. A rede ferroviária existiu por 50 anos e 76 dias, sendo oficialmente extinta por medida provisória número 353, de 22 de janeiro de 2007 e convertida em lei federal de número 11.483, de 31 de maio de 2007. Agora eu vou te dar o exemplo
do que seria essa grande integração, né, da malha ferroviária brasileira, como era composta a rede ferroviária. Vamos lá. Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, lá em Rondônia. Estrada de Ferro, Bragança, Pará. Estrada de Ferro, São Luís, Teresina, Maranhão, Piauí. Estrada de Ferro, Central do Piauí, mais um trecho mais do litoral. Rede de Viação Cearense, Ceará. Estrada de Ferro, Mossoró, Souza. Estrada de Ferro, Sampaio Correia. Rede Ferroviária do Nordeste. Viação Férrea do Leste Brasileiro, Bahia. Estrada de Ferro, Bahia-Minas, ligava a Bahia a Minas. Estrada de Ferro Leopoldina, né? Aí se estendia até Minas Gerais. Mas um detalhezinho aqui para nós aqui que moramos em Duque de Caxias, não sei o pessoal mais antigo aqui, quem se lembra aqui do Cacique de Leopoldina, né? Ele saía do Rio de Janeiro e ia até Cachoeira de Itapemirim e tinha algumas paradas, né? Inclusive em Duque de Caxias, Magé, Rio Bonito e Macaé. Olha a integração que eu estou te falando que existia antigamente com a rede ferroviária. Prosseguindo. Estrada de Ferro Central do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Rede Mineira de Viação. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Essa atendia o porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Esse detalhe. Estrada de Ferro Goiás. Ligava Minas Gerais a Goiás. Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, em São Paulo. Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Bauru, até Corumbá, Mato Grosso do Sul, com divisa com a Bolívia. Rede Viação Paraná, Santa Catarina. Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, Santa Catarina. Ou seja, não existia integração melhor do que essa. O trem é o grande propulsor de passageiros em massa, tanto para o turismo, para o desenvolvimento local. Certo, Azulão? Isso, inclusive o transporte de carga, né, cara? O transporte de carga é importante pra caramba no transporte ferroviário. Mas infelizmente a gente vê aí, né, até alguns locais aí existe investimento, né, para parte comercial, mas a parte mesmo do transporte de massa não estão tentando desativar. Inclusive hoje está acontecendo ali em Japeri um seminário sobre mobilidade urbana promovido pela Casa Fluminense, que visa discutir a questão da mobilidade urbana na Baixada Fluminense e no estado do Rio de Janeiro. Essa semana, dia 9, na quinta-feira, foi criado ali na LERJ a comissão especial para discutir a questão do trem Barrinha, a volta do trem Barrinha. O trem Barrinha funcionou até 1996 e depois daquele acidente, houve um acidente aí que teve dezenas de pessoas mortas e acabou que suspenderam o trânsito do Barrinha, ligando Japeri à Barra do Piraí. E o pessoal ali da região tem lutado desde então. Essa semana foi criada essa comissão que visa discutir, né? Porque existe um contrato, e dentro desse contrato obriga ter 2 pares de trem de passageiro durante o dia, né? Foi privatizado aquele trecho, tá na mão da MRS, e o pessoal tá brigando aí pra volta desse trem, pelo menos o cumprimento do que tá nesse contrato. Então, saudando aqui os amigos aí da região do Japeri, Fábio Paixão, a Dona Conceição, pessoal do MDT, Movimento de Defesa do Trem, que tem brigado pra caramba em favor da volta do Barrinha. Saudando a todos os amigos aí envolvidos nessa questão, essa discussão sobre mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro. O Henrique, da Casa Fluminense, são vários professores, várias pessoas interessadas na melhoria da qualidade da mobilidade urbana. Mobilidade urbana que também não é só transporte. As calçadas niveladas, né?
o direito de ir e vir das pessoas. Inclusive ontem à noite eu recebi uma reclamação lá de Maricá, uma cadeirante que está até inclusive passando os dias aqui no Bom Retiro. Ela não está conseguindo sair de casa por conta de uma obra mal feita, né? Fizeram uma obra lá de drenagem, só que a galeria cedeu. Então formou-se ali uma grande lagoa na porta dessa senhora, e ela com a cadeira não está conseguindo sair de casa, né? Várias pessoas já se acidentaram ali, mas até agora a prefeitura de Maricá não foi lá consertar o defeito, né? Então, saudando aqui essa senhora e pedindo à prefeitura de Maricá para que dê uma atenção àquela região ali, né? Próximo ao DPO de Maricá. Então, saudando aí todas as pessoas aí envolvidas nessa questão, porque mobilidade urbana é uma questão que beneficia a todos. E o trem é a prova, né? A prova do que pode acontecer de melhor na mobilidade urbana. A gente sabe que o transporte ferroviário de passageiro não está legal, tem que melhorar mais, mas já tivemos vários avanços. Marcelo, daqui a pouquinho a gente volta, dando mais uma pincelada sobre esse tema. Vou te perguntar aqui quais são os avanços previstos para o transporte ferroviário e você também falar um pouquinho mais sobre a ferrovia Grã-Pará. Então, amigo, fique sintonizado. Agora nós vamos ouvir uma dica de saúde com o nosso amigo Dr. Paulo César Santos, que hoje vai estar falando sobre o leite. O leite e os seus efeitos no organismo humano. Então vamos ouvir o nosso amigo Dr. Paulo César Santos, que é terapeuta ortomolecular, terapeuta holístico, nutricionista clínico, enfim, é muita coisa, né? Um cara que a cada dia está se especializando mais, fazendo uma faculdade nova, visando o bem-estar da nossa população. Dr. Paulo César Santos, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu amor para com o programa Manhã Comunidade aqui na Rádio Estúdio FM. Você está ouvindo Manhã Comunidade. Apresentação: Jorge Gonzaga, o Azulão. População amiga de todo o estado do Rio de Janeiro, nós nesse momento estamos ao lado do nosso amigo Dr. Paulo César Santos. Dr. Paulo César Santos, que é médico, é terapeuta ortomolecular, psicoterapeuta, fitoterapeuta, é coisa pra caramba, é um trabalhador que a cada dia tem se aperfeiçoado para atender melhor a nossa população, não somente da Baixada Fluminense, mas de todo o estado do Rio de Janeiro. Alô, Dr. Paulo César Santos. Alô, Azulão. Alô, população do nosso estado grandioso do Rio de Janeiro e de forma bem particular o pessoal de Duque de Caxias e adjacências aqui no nosso programa Manhã Comunidade, ao lado do meu amigo Azulão. É sempre um prazer, Azulão, estar do seu lado, nós que partilhamos de uma jornada de muitos anos de trabalho e de amizade. É realmente um prazer estar aqui no seu lado no dia de hoje. Dr. Paulo César Santos, o senhor por diversas vezes colaborou com a nossa programação, sempre trazendo dicas importantíssimas sobre saúde. E hoje, doutor, nós escolhemos aí um tema, né, juntamente com o senhor, um tema interessante, que muita gente tá ouvindo a gente agora, não sabia disso, né? Doutor, é sobre o leite. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o leite. Doutor, o leite faz mal para o organismo humano? Azulão, com o advento da medicina ortomolecular, muitos mitos médicos acabaram sendo desmistificados, vamos dizer assim, né? E um dos grandes mitos que ainda pesa na população brasileira e mundial, do modo geral, é a questão do leite como alimento. Eu gostaria inicialmente de frisar e chamar a atenção, Azulão, para o fato de que nós somos a única espécie no mundo que toma leite quando adultos. E pior ainda, toma leite de uma outra espécie. Tomamos leite de vaca, tomamos leite de cabra, e na realidade o leite de vaca foi feito para o bezerro, o leite de cabra para o cabritinho, o leite da rata, por exemplo, foi feito para o rato. Então, você não encontra na natureza um comportamento tão díspare como esse nosso, da espécie humana, que além de tomar leite na fase adulta,
ainda toma leite de uma outra espécie. E ao longo desse nosso papo, a gente vai procurar demonstrar que certos mitos que colocam o leite como importante alimento, na realidade, são de fato isso, são mitos médicos que não têm mais lugar nos dias de hoje, Azulão. Doutor, qual a importância do leite na alimentação humana? Olha, Azulão, normalmente você escuta médicos e nutricionistas dizendo que o leite seria, por exemplo, uma boa fonte de cálcio. E isso não é verdade. Você pega, por exemplo, a vaca. A vaca bebe leite, Azulão? Não. É claro que não. Da onde ela tira, então, o cálcio que vai pro leite dela? A vaca come capim. Então é importante a gente ter essa noção de que tudo que é verde é fonte verdadeira e excelente de cálcio. O leite, além de não ser, de fato, uma boa fonte de cálcio, ele é muito mal absorvido pelo organismo humano, principalmente pelo organismo adulto. E como eu disse ainda há pouco, cada espécie fabrica o leite de acordo com a sua própria espécie para alimentar os seus filhotes. E nós não somos bezerros, né, Azulão? Então, obviamente, o leite de vaca não é o alimento mais adequado para o ser humano, Azulão. Doutor, durante o processo de industrialização do leite, o que acontece no processo de pasteurização do leite? Olha, Azulão, a pasteurização, ela resolveu alguns problemas e acabou criando outros, né? O que acontece na pasteurização? O leite é elevado a uma temperatura muito alta e depois é resfriado a uma temperatura muito baixa, e com isso se eliminam germes e bactérias. Ocorre, entretanto, Azulão, que esse processo provoca uma desnaturação das proteínas. Então, você na realidade tem um alimento que já não é aquele mesmo leite que saiu da vaca. E há ainda a questão da homogeneização, aonde você homogeneiza o leite e aí você perde ainda mais a capacidade orgânica do ser humano de absorver esse leite. Como eu disse ainda há pouco, o leite não é uma boa fonte de cálcio porque ele é muito mal absorvido pelo ser humano. Além disso, o ser humano costuma ter um problema sério com a assimilação da lactose, que é o açúcar do leite. Além das pessoas que têm realmente alergia à lactose, aí já não podem ingerir o leite com lactose de jeito nenhum. E aí algumas experiências que têm sido feitas mostram o quanto o leite pode estar afetando o organismo humano. Por exemplo, se o seu filho tem uma inflamação de ouvido, uma otite, se você experimentar tirar o leite do seu filho por algumas semanas, você vai ver que aquela inflamação vai cessar. Se o seu filho sofre de alergias, por exemplo, retire o leite, você praticamente vai resolver todo e qualquer tipo de alergias do seu filho. Dr. Paulo César Santos, a gente sabe da sua vasta experiência aí em vários tipos de temas. Mas, doutor, segundo os nutricionistas e os médicos, o leite é uma importante fonte de cálcio. Isso procede? Não, Azulão, realmente isso não procede. Como eu vou tornar a dizer, o leite não é uma boa fonte de cálcio. Quando ele passa pelo processo de pasteurização, ele perde ainda mais quantidade desse cálcio e o organismo adulto não foi feito para absorver as substâncias do leite. O leite foi feito para filhotes. E aí eu vou deixar aqui um alerta. Por exemplo, existem no mercado hoje algumas marcas de leite que têm suplementação de cálcio e de algumas vitaminas. Amigo, você que está me ouvindo, não use produtos com suplementação. Por que não? Porque os minerais e as vitaminas que são colocadas nesses produtos, elas não obedecem aos critérios de proporção entre os seus elementos para que eles possam de fato serem úteis ao organismo humano. Se você toma cálcio, por exemplo, e como a gente vê muitos por aí tomando cálcio sem um acompanhamento de magnésio e de vitamina D, alerta, meu amigo, porque esse cálcio, ele além de não se fixar corretamente nos ossos, ele vai acabar provocando calcificação em várias outras partes do seu organismo.
nas carótidas, nas coronárias, nos rins, no coração, no cérebro, e aí isso provoca até cirurgias de pessoas que estão aí operando os rins, operando as veias do coração em função da calcificação que é provocada por essa administração de cálcio sem as proporções ideais que você precisa. Então, por exemplo, para você ingerir cálcio corretamente, você tem que ingerir junto com magnésio, uma proporção de 2 partes de cálcio para 1 parte de magnésio e vitamina D. E muitas vezes você encontra pessoas tomando cálcio com vitamina D, mas também não é a vitamina D adequada. A vitamina D adequada para acompanhar o cálcio é a vitamina D3, e não a vitamina D2 ou outros tipos de vitamina, por exemplo. É isso aí, ouvinte. Estamos aqui com o nosso amigo Dr. Paulo César Santos, esse cara que tem dado um valor incrível, né, à nossa população, principalmente a população da nossa Baixada Fluminense, população mais carente. E também, né, a população ali do centro do Rio, da Zona Sul. O doutor Paulo é um cara que não para. Mas, doutor, quais os principais prejuízos ao organismo humano na gestão do leite? Olha, Zulão, para você ter uma ideia, a faculdade, a universidade mais respeitada de todo mundo, que é a Faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, ela simplesmente proibiu o leite como alimento para os seus alunos e professores e tirou o leite da sua lista de alimentos importantes. Isso tem causado uma comoção muito grande no mundo científico. Mas deixa eu te contar uma coisa que a maioria absoluta das pessoas não sabe. A vaca antigamente vivia em média 30 anos. Hoje ela vive em média 6 anos. Só que quando ela vivia 30 anos, ela dava em média 6 litros de leite, vamos dizer assim. Hoje ela está dando de 20, às vezes até mais do que isso de leite por dia. Por que isso, Azulão? O que tem acontecido muito é o seguinte: quando a vaca está com o bezerro, ela começa a amamentar. E aí, antes que ela desmame, antes que o bezerro desmame, os criadores vão lá e fazem uma inseminação artificial. Então a vaca fica grávida e aí ela continua dando leite. Só que a vaca grávida, ela produz uma substância chamada estrona, que existe no leite, só que ela produz 33% mais estrona do que a vaca que está simplesmente amamentando sem estar inseminada, sem estar grávida. E essa estrona, Azulão, comprovadamente é um dos principais fatores que concorrem para o câncer de mama e também para o câncer de próstata. E você que está comprando leite ali na padaria, ali na esquina, você não sabe se esse leite tem uma quantidade superior de estrona ou não, até porque ele vem misturado. E esse é um dos grandes riscos que o leite de vaca pode provocar ao ser humano. Além de uma quantidade grande de outros hormônios que são inseridos no animal vivo para que ele tanto produza uma carne melhor para o abate, como acaba esses hormônios sendo carreados também para o leite, e em consequência afetando também a população que vai ingerir esse leite. É isso aí, ouvintes. Estamos encerrando agora essa participação do Dr. Paulo César Santos. Certamente ele estará aqui conosco, passando mais informações. Mas eu gostaria que o Dr. Paulo César Santos mandasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes, o seu contato, né? Eu sei que você é um cara muito atuante, muito ocupado, né? O Dr. Paulo César Santos não para, né? Às vezes ele pensa que ele tá aqui em Duque de Caxias, de repente tá lá na Tijuca, de repente tá no Jardim Botânico. É um cara que não para. Dr. Paulo César Santos, dá um alô aí pro nossos ouvintes, passa aí o seu contato e tal, para que o pessoal possa ter esse encontro com o senhor. Bem, Azon, como você sabe, hoje a gente atende em vários locais aqui em Duque de Caxias e também no Rio de Janeiro. Na Tijuca, em Colégio, aqui em Caxias em Gramacho, aqui mesmo em Campos Elíseos, ali no bairro Marilândia, Saracuruna, Pantanal, Cangulo, enfim. Eu vou deixar aqui então os nossos telefones de contato, e as pessoas que desejarem, por uma razão ou outra, entrar em contato conosco, podem se utilizar desses números, tá bom? Então vamos lá. 97425 6230,
Esse telefone é específico para a região de Caxias, tá? 97425-6230. E os demais telefones que servem tanto para a região de Caxias como para o Rio de Janeiro são 96808-2521, repetindo, 96808-2521, 99148-5453, repetindo, 99148-5453 e 96404-3557, repetindo, 96404-3557. E aqui em Campos Elíseos, nós estamos atendendo ali na Avenida São Paulo, número 307, no Centro Integrado de Saúde, Dr. Paulo César Santos. É isso aí, ouvintes. Semana que vem estaremos de volta com mais uma participação do nosso amigo Dr. Paulo César Santos, trazendo dica de saúde para os nossos ouvintes. Continue sintonizado, espalhe para geral, pessoal. Se você tiver um parente fora do Rio de Janeiro, você pode passar o nosso site, é o radioestudioonline.net, radioestudioonline.net. Assim o seu familiar poderá acompanhar aí a programação Manhã Comunidade e também as dicas de saúde do Dr. Paulo César Santos. Manhã Comunidade. É isso aí, ouvintes, estamos de volta, programa Manhã Comunidade, na apresentação do seu amigo Jorge Gonzaga Azulão e o seu amigo Gelson Viana na técnica de som. Nós estamos aqui com o nosso amigo Marcelo Silva, daqui a pouquinho vai estar conversando mais um pouquinho com você, dando mais detalhes aí sobre ferrovia. Gostaria de saudar alguns amigos que atuam ali na Feira de Jardim Primavera, né? Essa programação é retransmitida ali na feira. Eu gostaria de saudar aqui alguns amigos, a Dona Ana, ali da Banca de Ovos, o Beto e o Vinícius, da Banca de Frutas, o Edmilson e a Joana, que trabalha com legumes e frutas também, o Fábio do Celular, o Joel do Caldo de Cana, o Balaio, que trabalha com banana, enfim, todos aqueles amigos que estão nos acompanhando através da retransmissão ali na Feira de Jardim Primavera. Um abraço para todos vocês e que vocês venham ter aí um ótimo dia. Saudando também a todos os trabalhadores do setor ferroviário, pessoal que trabalha na via permanente, pessoal que trabalha na área de segurança, na rede aérea, nas bilheterias, na limpeza. Saudando a todos vocês, o Wellington, o Trancoso, o seu Trancoso, o doutor Luiz de Souza, doutor Luiz Carlos, dona Sheila Gama, que chefia as bilheterias de Saracuruna. Todos vocês, que vocês venham ter um ótimo dia, tá ok? Amigos, vamos agora continuar o nosso bate-papo com o nosso amigo Marcelo Silva, que é um amante do transporte ferroviário. O cara, ele inclusive fez até treinamento para ser maquinista, mas resolveu não seguir carreira. Mas ele é um conhecedor do tema, conhece bastante sobre ferrovia. Não dá pra gente conversar um programa só, tá? Porque ele tem uma bagagem enorme de conhecimento, decretos, lei, tipos de locomotiva ele conhece pra caramba, né? Mas certamente em outro programa ele vai vir com outro tema, né? Vai vir com outros assuntos e certamente vai ser por engrandecimento, né, da nossa população, do nosso estudante, né? Muitos estudantes acompanham a nossa programação e também os ouvintes, né, de outros lugares, né, outros estados, né? Tem ouvintes aí no noroeste do estado que nem sabiam que na sua região passava trem. E realmente havia um serviço de trens, como o Marcelo falou, uma integração, né, com vários pontos ligando aos portos do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso país. Marcelo, mais uma vez, Marcelo, uma palavrinha para os nossos ouvintes. Marcelo, quais são os avanços previstos para a nossa malha ferroviária para dentro em breve? Bom, aqui para a nossa região, né, mais próxima, existe um projeto de reativação da ferrovia Príncipe Grão-Pará, que liga o Rio de Janeiro a Petrópolis. Foi aprovado em primeira discussão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na LERJ, e agora depende da aprovação do governador.
a Assembleia julgou relevante para o interesse turístico e econômico que a ferrovia volte a funcionar, reativar a ferrovia Grão-Pará e fazer a ligação Rio-Petrópolis em 1 hora e 20 minutos. Nesse sentido, é fundamental e abrirá para Petrópolis e demais municípios da região serrana as oportunidades de receber mais de 600 mil turistas por ano, com empregos diretos para mais de 2.000 pessoas. Com revitalização da ferrovia, será retomado um dos mais belos passeios turísticos da região serrana. Destacou na ocasião o deputado João Pedro, que foi autor do projeto. A ferrovia, que foi inaugurada em 1883 no Império de Dom Pedro II, está desativada desde 1964. Depois de 80 anos de uso, a malha ferroviária conta com cerca de 6 km de extensão. Utilizava a técnica de cremalheira e atingia uma cota acima de 800 metros no alto da serra. O projeto de lei que tramita na LERJ é a Lei número 2736/2009. Está parada desde 2009, dependendo da aprovação do governador. Poderá aliviar problemas com o trânsito na estrada, dando mais força para o movimento pelo retorno do transporte ferroviário no país, tanto para passageiro como transporte de carga, bem lembrado pelo Azulão anteriormente, turismo e cultura. Só para ressaltar aqui que o Azulão comentou que eu fiz um curso de maquinista na ocasião, eu cheguei a fazer um curso na época da CBTU Frumitrens, mas como estava essa confusão da fusão, privatização, acabou não indo à frente. Azulão? É isso aí, Marcelo. Marcelo, mais detalhes sobre esse projeto Grão-Pará. Eu sei que a Associação Fluminense de Preservação Ferroviária fez alguns contatos, né? E estão aí brigando pela reativação dessa linha. Como turismo. Está se falando também de uma possível linha ligando Guia de Pacobaíba a Guapimirim, né? Também questão de turismo. E o movimento Projeto Central está aí abraçando todas essas demandas que certamente vão avançar. Esse projeto Grão-Pará, ele atende aqui só o estado do Rio de Janeiro ou Minas também? No caso, em cima desse projeto de lei, ele atenderia somente ao estado do Rio de Janeiro, a região serrana. Mas existem projetos além disso que poderia fazer uma interligação. Novamente venho falar sobre as integrações, né? Em breve deverá entrar nos trilhos o Expresso Trem da Terra, que ligará as cidades mineiras de Cataguases, Recreio, Leopoldina, Chiador, Além Paraíba, Volta Grande e as do interior do Rio de Janeiro, Sapucaia e Três Rios, ou seja, seria uma interligação do Rio com Minas, se esse projeto de lei for à frente, né? Vamos voltar aqui. O preço desse passeio, que já está mais avançado do que aqui no Rio, deverá custar entre R$40 e R$50 por pessoas. Negociações com empresas vão proporcionar a recuperação de cada vagão por cerca de R$50 mil. Em nível governamental, cada vagão reformado sairia entre 800 mil a 1 milhão. A interligação entre as cidades dos dois estados elevará a um maior potencial, não só turístico, mas também como econômico, social, sem contar com a preservação do patrimônio público ferroviário. A locomotiva usará um trecho de 187 km da malha ferroviária, explorada pela empresa VLI. O Expresso Trem da Terra, segundo a OCIP, Amigos do Trem, vai gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos. São pessoas que irão trabalhar no trem, na sua manutenção, estação de embarque e desembarque, loja de artesanato. E o projeto também fortalecerá a agricultura familiar e chamada economia solidária. Homens e mulheres do campo terão no restaurante do trem uma feira móvel com artesanatos, produtos culinários dos dois estados, estandes. Alguns municípios, independentes do referido projeto, já avançam nessa direção, como é o caso de Miguel Pereira, que eu já havia falado anteriormente,
que através de parceria adquiriu uma luxuosa litorina, com um vagão próprio fabricado nos Estados Unidos há 57 anos atrás. O famoso trem de prata, que há 40 anos ligou São Paulo a Rio de Janeiro, teve suas atividades encerradas em 1998. Também está passando por uma completa reforma. Ele possui vagões com poltronas individuais e cabines dormitórios, ao estilo de um hotel. O governo do estado autorizou estudos para utilização do trem na possível reativação de mais de 2 circuitos de lazer, ligando Miguel Pereira, Vassouras, Pati de Alferes, Paraíba do Sul, Elídice, Rio Claro e Angra dos Reis, ou seja, integração, mobilidade urbana, Azulão. É isso aí. Antes da nossa programação, a gente está batendo papo aqui sobre a região de Campos Elíseos e Jardim Primavera, né? Marcelo, você falou que a área onde está a estação de Jardim Primavera foi uma área doada à ferrovia? Sim, na ocasião foi, entre alguns problemas políticos, né? Nelson Sintra, ele foi responsável pela construção da estação de Jardim Primavera e logo após doada pela Rede Ferroviária Federal, porque na ocasião a Rede Ferroviária Federal dizia que era suficiente somente a estação de Campos Elíseos e Saracuruna para poder atender a população local. E Nelson Sintra, com os projetos particulares dele, ele fez a estação por conta própria e doou para a Rede Ferroviária Federal na ocasião. Quer dizer, é um pouquinho da nossa história, pessoal. Você que mora na região, é um pouquinho da nossa história. Você que mora em Campos Elíseos, você sabia que o seu bairro se chamava Vila Quitura, antes de ser Campos Elíseos? Você sabia que Campos Elíseos é a sede do 2º distrito de Duque de Caxias? Quer dizer, muita gente não sabe dessa história. Mas, Marcelo Silva, nós gostaríamos de agradecer a tua participação. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, mas gostaria que você mandasse um alô para os seus amigos, para os ouvintes, que eu sei que tem muita gente te ouvindo agora. Inclusive eu ouvi a tua postagem no Facebook, você convocando as pessoas para ouvir o programa Manhã Comunidade, mas que você saudasse esses nossos ouvintes. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Sim, os moradores mais antigos devem lembrar que Saracuruna antigamente era uma grande fazenda, Fazenda Rosário. E estação de Baria também, o nome dela era Estrela ou Joaquim Távora. Agora eu vou mandar aqui uns agradecimentos ao pessoal, né? Para Ítala Rocha, que está lá em Nova Orleans, Ramone Martins, na Espanha, Carlos Alberto, do ramal Belfor Roxo, Marília, do ramal Japeri, Jerry Lima, do ramal Vila Elmirim, Raiz da Serra, Felizardo, do ramal Santa Cruz, Laís, minha esposa, se eu não mandar um alô pra ela, já sabe, né? E detalhe, amanhã é dia dos namorados, hein? Tem que mandar um alô, senão já sabe, né? Aqui no nosso ramal Saracuruna, Gramacho Central. A Melanie Silva, que tá grávida de gêmeos, mora na Tijuca. Rapaz. E o Robin Miranda, que também é aqui do nosso ramal Jardim Primavera, Saracuruna, Gramacho Central. Agradeço a oportunidade aqui de estar batendo um papo com o pessoal aqui da Rádio Estúdio FM. É isso aí, foi bom você lembrar, né? Amanhã é dia dos namorados, né? Dia 12. Estará sendo comemorado na segunda-feira o dia do padroeiro aqui da cidade do Duque de Caxias. Além de já, né? Saudar todos os namorados, né? Todos os namorados, pedindo a Deus que Deus possa abençoar a vida sentimental das pessoas, que é algo muito importante no ser humano. A vida sentimental. A vida sentimental, ela tanto levanta uma pessoa como derruba uma pessoa. Então que você possa colocar sua vida sentimental na mão do Papai do Céu, pede a Ele força, pede a Ele direção, sabedoria, para que você saiba conduzir, né, com seriedade, com sabedoria, a sua vida sentimental, porque é algo muito importante na vida do ser humano, essa questão da vida sentimental. Parabéns a todos os namorados, parabéns a todos os casais. Mais uma vez agradecendo ao nosso amigo Marcelo Silva. É a primeira vez que ele participa da nossa programação e certamente, né, ele voltará com outros temas, porque é um cara que eu considero um professor, né? Eu vejo as postagens dele ali,
principalmente em se tratando de lei, ele é um estudioso. A lei que criou a ferrovia, são vários decretos, ele não é mole, é um cara conhecedor do tema. Marcelo, mais uma vez agradecido pela sua participação, aos ouvintes, que inclusive ele mencionou aqui, né, Nova Orleans, Espanha, vários locais acompanhando a nossa programação. Saudando a todos vocês, você que está na Argentina, a dona Marilene Benites, aí na Argentina, a nossa amiga lá de Berlim, né, que inclusive hoje ela cantou aqui para os nossos ouvintes, fazendo uma homenagem ao povo da África, Micaela Mixianciolo, tá ali em Berlim, ela, o seu esposo, a sua família, nos acompanhando. Saudando a todos esses nossos ouvintes, pessoal do interior do estado, pessoal lá de Carapebus, o Luciano dos Anjos, que ontem à noite esteve conversando comigo. Inclusive eu passei orientação para ele, um tipo de orientação para ele, que é para ele usar nesse momento. A sua mãe, dona Margarida Pereira dos Anjos, que vai estar completando aniversário segunda-feira. Família Azevedo, família dos Anjos, família Azevedo, família Gonzaga, lá na região do noroeste do estado. Um abraço para todos. Os nossos ouvintes de Duque de Caxias, pessoal que nos acompanham dos bairros, né? Bairros vizinhos da nossa emissora, né? O Saraiva, Marilândia, a Divinéia, Jardim Primavera, Bom Retiro, Cangulo, Saracuruna, Pilar, todos os nossos ouvintes, um abraço para todos. E passando para os ouvintes que no dia 16 de julho vai acontecer ali na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias uma homenagem à ANAPAP. A ANAPAP é a Associação Nacional dos Anistiados Políticos, Aposentados e Pensionistas, que funciona no centro de Duque de Caxias. A ANAPAP é uma entidade que luta pelas pessoas que foram perseguidas na época do regime militar, os aposentados e pensionistas. Muitos inclusive já morreram, mas as suas famílias acabam sendo beneficiadas. E a ANAPAP tem feito um trabalho brilhante, conseguindo reintegrar funcionários, inclusive militares, que foram excluídos das Forças Armadas na época do regime militar. Um trabalho brilhante. E eu quero saudar aqui esses amigos, o senhor Nilson Venâncio, que é o presidente atual, e eles, inclusive ontem ele me entregou esse convite, pedindo que a gente divulgasse. Você que puder comparecer, pode colocar na sua agenda, dia 16 de julho, ali na Câmara de Vereadores, vai ser a partir das 10 horas da manhã, no plenário Wilson Campos Macedo, da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Saudando os amigos que estiveram conosco ali em Saracuruna, na segunda-feira, em reunião com o pessoal da Supervia. Foi uma comissão dos trabalhadores ambulantes dos trens, os amigos do trem, né? Aqui do ramal Saracuruna, estiveram aí reunidos com a chefia da Supervia, visando regulamentar a atividade dos trabalhadores. Está sendo feito um trabalho de conscientização, um trabalho onde se fala sobre norma de conduta para a atividade, onde se busca uma melhoria no atendimento aos usuários. O objetivo desse movimento é somar força com os usuários, somar força com os funcionários, somar força principalmente em defesa do trem, e com isso a gente está conseguindo alcançar uma clientela diferenciada. Um abraço aí para todos os nossos amigos, todas as lideranças que participaram conosco, o Geraldo, o Anderson, o Leopoldo Siqueira, mais conhecido como Mestre Cigano no mundo do samba. Tivemos também ali são vários companheiros que fazem parte. O Nedir, que é morador de Cavalcante, estava ali presente conosco também. Então, saudar a todos vocês. E lembrando que no próximo dia 21, estaremos realizando mais uma reunião ali em Jardim Primavera, de frente para a estação Jardim Primavera, a partir das 10 horas da manhã, no Salão do Bigode, tá? De frente para a estação, estaremos ali organizando mais uma reunião sobre norma de condutas. Então você, trabalhador, amigos do trem, você, trabalhador ambulante do trem, você pode comparecer a partir das 10 horas da manhã, ali
em Jardim Primavera. É isso aí, ouvintes. Estamos chegando à reta final da nossa programação. Um abração a todos. Um abração a todos os casais, né, de namorados. Que o Papai do Céu possa abençoar a vida de vocês. Aos nossos amigos que nos acompanham de todas as partes. Semana passada nós falamos aqui sobre uma doação de uma lata de leite especial, né? Um leite especial para criança recém-nascida. E eu gostaria de deixar aqui também um apelo aos amigos que tenham condições, né? Às vezes você tem uma cadeira de roda que não está sendo usada. Eu estou precisando, para uma amiga lá de Bom Retiro, de uma cadeira de roda higiênica e uma cadeira de roda dobrável, tá? Para que a pessoa possa se locomover. Há 4 anos atrás nós conseguimos a cadeira que ela está usando atualmente, mas infelizmente o tempo passou, né? O uso, e já está necessitando de uma nova cadeira. Então, se você tem uma cadeira, às vezes não está usando, tá? Uma cadeira dessa dobrável, de pneu de cama de ar, que não serve pneu, roda maciça, tem que ser câmara de ar. Você entra em contato conosco, você pode procurar, pode mandar um zap pro Azulão. Meu zap é o 991 31 0742, ok? Você pode entrar em contato, pode entrar em contato também com a nossa emissora, com o Gelson Viana aqui na rádio, tá ok? Nós estaremos aguardando. Se você tiver condições, o ideal mesmo para essa moça é uma senhora de 45 anos. O ideal para ela seria uma cadeira de roda eletrônica, porque ela teve dano na medula, ela é tetraplégica, tem uma mente legal, quer estudar, quer ir para a igreja e fica sempre dependendo dos outros. Então, se você tiver a condição de ajudar, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela está aí com seus familiares no Bom Retiro, mas ela é moradora de Maricá. Estou saudando aí essa nossa amiga, toda a família Gomes aí no Bom Retiro. E se você tiver condições de nos ajudar, pessoal, no momento, quem está precisando com mais urgência é uma cadeira de roda higiênica e uma cadeira de roda dobrável, ok? Se você tiver condições, você entra em contato conosco. Mais uma vez, nosso zap 991 31 0742. Gelson Viana, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu carinho com o programa Manhã Comunidade. Muito obrigado, ouvinte, você que nos acompanha, você do comércio, você da indústria, você da área de segurança. Um abraço para todos e semana que vem, programa Manhã Comunidade, na apresentação do seu amigo Jorge Gonzaga, o Azulão, e Gelson Viana na técnica de som. Muito obrigado, ouvintes!